Então, o mundo tá como tá. O mundo tá como tá porque o mundo é fundado no pecado. Graças a Deus, nós temos conseguido ter algum nível de influência social suficiente pra gerar algum bem pra sociedade. Mas a gente vai perder essa batalha em algum momento. A gente vai continuar lutando pra fazer o bem e o mundo oscila entre influência cristã e influência demoníaca. Por isso que a nossa função aqui não é cristianizar o mundo, mas é evangelizar o mundo. A nossa função um pastor nacionalmente destacado internacionalmente, as mídias em cima dele, todo mundo olhando pra ele. Ele já chamou a atenção danada da grande mídia no sermão anterior, e aí no sermão seguinte, manda uma dessa, achando que os descrentes não estão olhando. Se você quer falar só pros crentes que entendem o contexto bíblico, aí você fala sem transmissão ao vivo pro mundo inteiro, certo? Eu entendo que muitas vezes a gente quer dizer uma coisa e fala outra. Sabe Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal, esse é o Recomenta. Quero convidar você a deixar seu like, você me ajuda muito no engajamento. Quero agradecer o pessoal que no vídeo anterior, aliás, os 2 vídeos antes, no qual eu falei do André Valadão, comentaram, discordaram de maneira respeitosa. Muito obrigado, o engajamento ajudou demais. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho, aliás, eu vou fazer um react do pastor Iago Martins falando sobre a questão da fala do André Valadão. Gente, lembrando, ninguém aqui está criticando o pastor André Valadão ou falando que ele não deve pregar a verdade, tá? Apenas o pastor Iago é muito renomado, tem mestrado em teologia, tem um canal maravilhoso que eu até recomendo, 2 Dedos de Teologia, eu acompanho com frequência. Eu quero que você ouça e você entenda aí por que a fala que, assim, eu não entendi de jeito nenhum que ele estava falando para matar homossexuais. Mas por que ele deu brecha para isso? Qual foi a brecha e qual foi o erro que ele acabou cometendo? Acredito que não de maneira odiosa, de maneira nenhuma, mas vamos pensar. Esse mundo não existe debaixo dos padrões de Deus. Eu não sei de onde o André Valadão tirou essa cultura de cristandade de que o mundo existe debaixo dos padrões de Deus. O mundo é governado por Deus, mas ele é administrado por homens ímpios o tempo inteiro. O governo não é uma igreja. E o governo não fica aplicando os padrões de Deus o tempo inteiro, porque o governo muitas vezes é baseado na descrença, em pessoas que não conhecem a Deus, que não vivem o caminho da fé. Então o modo como o André Valadão fala, como se a gente tivesse deixado a sociedade ir para outro caminho, porque os padrões de Deus saíram da política, é olhar para um espaço geográfico muito pequeno, é Estados Unidos, é Brasil, é pequenos pedaços da Europa, em que houve uma fundação razoavelmente cristã e que o país permaneceu bebendo de fontes morais e cristãs por muito tempo. Mas esse não é o padrão do mundo, meu patrão. Olha pra Ásia, olha pra África, olha pra Europa hoje, olha pra muito que a gente tem no mundo. O mundo não é cristão. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Tanto é que a Bíblia diz que Jesus, quando orou, ele falou: eu não peço para tirar do mundo, eu peço para que livre do mal. Tudo é administrado por gente ímpia. Essa é uma visão social que morre nos anos 70, nos anos 80, como se ainda existisse uma cultura de cristandade. E que parte do papel do cristianismo seja manter essa cultura de cristandade a ferro e fogo. E que porque a gente perdeu parte da influência social com a secularização, então o mundo tá como tá. O mundo tá como tá porque o mundo é fundado no pecado. Graças a Deus nós temos conseguido ter algum nível de influência social suficiente pra gerar algum bem pra sociedade. Mas a gente vai perder essa batalha em algum momento. A gente vai continuar lutando pra fazer o bem e o mundo oscila entre influência cristã e influência demoníaca. Por isso que a nossa função aqui não é cristianizar o mundo, mas é evangelizar o mundo. A nossa função... Aí que tá o ponto. A gente não é como aquela guerra santa, sabe? Nosso papel não é cristianizar o mundo. É trazer Jesus. Só que é o seguinte, gente. Se você é cristão, você lê o Apocalipse, você vai ver... A Bíblia diz que Deus vai permitir que os santos sejam derrotados em algum momento. Né? Esse mundo vai esmagar a igreja verdadeira, vai perseguir, vai esmagar, mas no final o Cordeiro dará a vitória. Mas a Bíblia diz lá em Mateus 25, se você não leu, que haverá um momento em que Deus vai permitir que o anticristo e o seu governo vençam. Então, assim, é ilusão achar que nós vamos ganhar o mundo inteiro para Jesus. É um desejo? Deus quer que todos os homens se salvem? Sim. Mas se você ler o próprio Apocalipse, Jesus já avisou que não seria assim. A gente não ia ganhar o mundo inteiro para Cristo. Então não é criar um mundo cada vez mais politicamente cristão, é criar um mundo com cada vez mais convertidos. E quanto mais convertidos, mais a gente consegue abençoar o mundo, até mesmo das esferas políticas. Mas nada disso aqui é o grande ponto do que o André Valadão tá colocando. Mas é importante você saber disso que eu tô dizendo, porque isso ajuda a entender o que vem a posteriori. O André Valadão está chateado pela ausência de influência política, pela ausência de influência social. A igreja parou de definir os valores e os padrões que guiam os relacionamentos humanos, por isso os LGBT têm mais espaço na sociedade hoje pra casar, e agora pra ele, pra ficar pelado na frente de criança. Agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. E aí o que vem? Puxar as cordas de volta. Que é isso? É voltar a igreja
a definir pra onde vão as coisas na sociedade. É disso que ele tava falando antes, é disso que ele passa a falar agora. E se você assistir o sermão completo dele, é disso que ele tá falando o tempo inteiro. Da influência da igreja sobre a sociedade, pra definir os valores, pra definir pra onde vai a cultura, pra estabelecer os seus próprios ideais e valores também na sociedade. E aí, só retomando o que eu falei no vídeo anterior, quando eu disse que a igreja é seletiva nos pecados, é que assim, a gente bate na questão dos homossexuais, a gente sabe que a Bíblia diz, eu não disse em nenhum momento para concordar com o que a Bíblia não diz, em nenhum momento eu disse isso, mas assim, a gente precisa ter essa visão de não juntar a política e a fé. Se nós formos cristãos convertidos, haverá uma transformação na sociedade, não só política, mas essa ideia de vai vir um político cristão e vai mudar tudo, gente, é muito ilusório, é muito ilusório. Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. E aqui começa a porcaria, tá? Porque o que é que André Valadão evoca aqui? Ele evoca a história de Noé. A história de Noé acontece em Gênesis capítulo 6, a partir dali, quando a maldade se multiplica no mundo, e a maldade ali não é homossexualidade, a maldade de forma geral pode incluir a homossexualidade, segundo o relato bíblico, já que a prática e o comportamento homossexual é tratado como pecado em ambos os testamentos, mas a maldade se estabelece no mundo e Deus então destrói toda a humanidade, com exceção da família de Noé. Depois disso, o pecado volta ao mundo, ao jeito como o relato bíblico nos mostra que a origem do pecado está indelevelmente atrelada à raça humana. Pode matar todo mundo, destruir todo mundo, o pecado continuará lá se houver ainda um único homem por ali. A primeira coisa que acontece depois do dilúvio é um pecado. É Noé cometendo pecado, assim como Adão e Eva cometeram pecado. Vocês veem que a questão do pecado não é só a questão da homossexualidade, é a questão de, infelizmente, esse pecado tá grudado em nós, e é só a graça de Deus pela misericórdia que dia após dia vai nos libertando do pecado. Não é só esse pecado que leva para o inferno. E muitas vezes a gente está lá, apontando o dedão para as pessoas, né? E a gente vai pro inferno também, se não se arrepender. Depois que isso acontece, Deus faz um pacto com a humanidade que nunca mais destruiria a humanidade por água e traz o arco-íris como o sinal visível desse pacto. Então, o que André Valadão tá dizendo? Ele evoca a ideia de resetar, não, vamos começar tudo de novo, e agora ele volta a ideia de resetar para a ideia de um Deus que destruiu a humanidade e refez a humanidade a partir de Noé. E Deus dizendo, não posso fazer isso mais, eu não reseto mais. O mundo tá cheio de maldade, o mundo tá terrível, cheio de pecados, eu não posso mais. Só que o modo como André Valadão coloca isso é como se Deus estivesse lamentando, é como se Deus estivesse dizendo, bem que eu queria matar todo mundo, mas eu não posso. Bem que eu queria matar todo mundo, mas eu não posso matar todo mundo mais, porque eu fiz um pacto e coloquei o arco-íris como selo disso. O modo como André Valadão coloca já é muito ruim, tá? Já é bem grosseiro, já é uma falsificação do próprio caráter de Deus debaixo da nova aliança, apresentando um caminho de graça e de misericórdia, convidando o mundo ao arrependimento, onde Cristo vem e diz, não vim para condenar, mas para salvar, justamente porque já estamos condenados. Eu nem vou tão fundo quanto o Iago Martins, mas em relação ao vídeo que eu falei anteriormente, não é que o André Valadão não tenha pregado a Bíblia, mas a gente pode escolher melhor as palavras. Então existe uma mão de misericórdia nos convidando, por mais que exista, claro, a promessa de um juízo. Mas um Deus que tá lamentando não poder nos destruir não representa o cenário bíblico. O modo como o André Valadão coloca a coisa aqui, por mais que ele não o diga verbalmente, ele o diz através da forma do discurso. Eu não posso fazer nada. Sabe, um Deus que tá lamentando assim que ele faz, na linguagem que ele estabelece aqui. Mas já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Aí é o problema, certo? Olha o negócio. Já prometi pra mim mesmo que eu não posso, né? Diz Deus lamentando que não pode matar todo mundo, agora tá com vocês. Agora tá com vocês o quê? Se você ligar o agora está com vocês, e aí você tem um pronome oculto, tá? Agora isto está com vocês. Isto o quê? Tá com vocês. Se você ligar pro que vem imediatamente anterior, seria matar todo mundo. Se você ligar para o que tá não imediatamente anterior, mas que vem antes disso, agora aquilo tá com vocês, é o quê? O domínio da cultura, a volta a estabelecer os valores. Então, a ideia não é matar, a ideia é resetar o mundo, no sentido de voltar a essa influência cristã sobre a cultura. Qual é o problema? É um discurso absolutamente irresponsável. Porque a interpretação primária do que ele diz, o que ele é absolutamente estabelecido, dentro desse pequeno bloco de discurso, é que aquilo que Deus queria fazer e não tá podendo é aquilo que a gente vai fazer. É matar todo mundo. Matar as pessoas que estão debaixo do caminho de pecado. E se isso já não ficasse dúbio bastante, ele meio que, sabe, volta como que querem dizer algo que ele não pode dizer. Olha só. Então, gente, só parando nesse ponto aqui. E outra, gente, se for destruir todo o pecado, vai destruir todo mundo. Porque mesmo aquele que não é mais escravo do pecado, infelizmente a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Peca, todos nós temos pecado. A diferença é que o sangue de Jesus nos redime e nós nos libertamos da escravidão do pecado, mas infelizmente, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, eventualmente vai falhar.
Pegou o que eu disse? Eu disse, tá com você. Entendeu? Aí quando ele disse, você não pegou o que eu disse, tá com você. E ele repete de novo, diz, não, você não entendeu direito, tá com você. Não explicita, não deixa muito claro. Dá esse entender que eu falei uma coisa grave mesmo. E eu vou repetir de novo de um jeito aqui meio dúbio, porque o que tá por trás é um pouco complicado. O que é que qualquer um pode entender do que ele tá dizendo? Que a nossa função é cumprir aquilo que Deus não pode mais fazer. É matar todo mundo, é destruir. Eu não acho que seja esse o caso, né? Mas deu brecha, mesmo sem ele falar, deu brecha. E brasileiro não entende, porque assim, os brasileiros estão num ranking mais baixo de interpretação de texto. Mesmo às vezes falando, as pessoas não entendem, não conseguem relacionar tudo o que é dito. Então elas vão pela idolatria do líder religioso, idolatria do político. Lembrando, gente, que eu não estou criticando o pastor André Valadão e nem discordando dele pregar a Bíblia e dele pregar contra o pecado. Apenas afirmando que ele poderia ter feito isso de outro jeito e reafirmando o que eu disse no vídeo anterior. Pecado não é só isso. Deus não destruiu a terra lá no tempo de Noé por causa só disso. A maldade humana está em tudo, né? Destruir a humanidade pecadora como, sei lá, guerrilheiros, o que é que seja. Mas qual é o grande ponto aqui? O grande ponto é que é muito óbvio. O André Valadão não quer que gays sejam assassinados, tá? É óbvio. Você não tem que ser um gênio da comunicação, você não tem que ser muito inteligente, só tem que ter o mínimo de capacidade de ler concreto. Você realmente acredita que André Valadão quer que gays sejam assassinados? Você acredita nisso? Basta você olhar para as outras coisas que ele fala sobre homossexualidade. Em nenhum momento ele nunca disse isso, em nenhum momento ele ordenou esse tipo de coisa. Em vários outros sermões do André Valadão, em que ele trata do assunto da homossexualidade, ele fala sobre respeitar, sobre receber, sobre amar, sobre cuidar. Isso tá até no sermão que eu comentei dele, no vídeo passado, em que ele é meio turrão também, ele fala no vídeo, ele deixa claro lá, que gays devem ser amados, recebidos, cuidados. É óbvio que o André Valadão não é um psicopata maluco querendo levantar pessoas armadas pra matar homossexuais. Isso é óbvio, é claro que é óbvio. O problema é o que ele diz. O que ele diz, a interpretação primária mais simples do que ele tá dizendo é que a gente deveria matar gay. Então o que é que eu, ou você, como intérprete do que está dito, tem que avaliar o que está dito a partir do contexto maior das coisas que ele fala e a partir do contexto maior daquilo que foi pregado. Se a gente vê o que foi pregado, o que é que ele fala logo depois? Que o cristianismo deve estabelecer a moral social a partir dos ideais cristãos. Então o que é que parece que ele tá querendo dizer na verdade quando ele diz que a gente deve fazer o que Deus não faz mais, que é resetar o mundo? O que Deus teria feito por meio da morte das pessoas no tempo do dilúvio. No caso, não é matando pessoas, mas seria voltando a termos mais voz na sociedade, mais construção acerca dos ideais morais da sociedade. Agora, pra interpretar desse jeito, você tem que ir um pouco além do que foi efetivamente dito. O problema é, o que o André Valadão disse dá a entender que a gente deveria matar um homossexual. É efetivamente isso, é o que foi dito. Agora, entre o que é dito e entre Eu não entenderia isso, mas eu tenho que concordar que dá margem e assim, o André Valadão tem uma série de pessoas, o grupo LGBT tá doidinho pra pegar a cabeça dele. Então a gente precisa se policiar pra falar de uma maneira, falar a verdade, mas de uma maneira que não tenham do que nos acusar. o que se quer dizer, existe um bom caminho de interpretar as coisas no seu contexto. O discurso, ele é passível de falha. O que é que o André Valadão deveria fazer aqui? O que é que, depois de um sermão começo, o que é que o André Valadão deveria fazer? Corta esse trecho do sermão, obviamente. Aí ele faz um vídeo depois, coloca na Lagoinha, ou vai na Lagoinha domingo seguinte, né? Volta na igreja, vai nas redes sociais, vai onde quer, e ele chega e diz: pessoal, eu venho aqui pra pedir desculpas, pra pedir o perdão de vocês, porque eu errei. Eu tava com uma ideia na cabeça, eu queria dizer uma coisa, e quando eu pronunciei aquilo, meio de improviso, você via que eu não tinha muitas notas ali ao meu redor, eu tentei dizer uma coisa, mas acabei dizendo outra, completamente oposta àquilo que eu realmente acredito. Ou o que eu falei, da maneira que eu falei, deu margem para se interpretar de outra maneira. Se você entendeu assim, me perdoe. Que ofendi e machuquei muitas pessoas que são LGBT, muitas pessoas que lutam contra seus impulsos homossexuais, sejam cristãos genuínos que amam a Cristo Jesus, possuem impulsos homoafetivos e lutam contra isso e procuram um caminho de fé. Sei que os ofendi, dando a entender que a vida deles deveria ser destruída de alguma forma. Sei que ofendi muitos membros da sociedade que são afirmativos acerca das posições LGBT e dei a entender um ideal de ódio que é completamente oposto àquilo que meu Cristo me ensinou. Então eu venho aqui a público para assumir que errei, para deixar claro que falei algo completamente oposto àquilo que eu realmente acredito. As minhas palavras, naquele momento, foram um erro terrível que não vão se repetir. Vou ser mais cuidadoso no modo como coloco as coisas, porque eu, como pregador do evangelho, não tenho o direito de dizer coisas em oposição àquilo que Cristo me ensinou. Falei em oposição ao que acredito, peço o perdão de todos, me desculpem, homossexuais não devem ser assassinados, não devem ser mortos, nada parecido com isso. Eu queria dizer, na verdade, sobre tal coisa, mas me expressei de uma forma muito errada e a culpa é exclusivamente minha. Me perdoem, espero que vocês possam me perdoar por isso, conto com a paciência e o carinho de vocês e tal. E faz isso, e esse é um pedido de perdão genuíno, razoável, acerca da postura pública dele sobre este assunto, certo? Vai resolver o problema? Provavelmente não, mas pelo menos você toma uma atitude correta acerca daquilo que você tinha que ter feito, que é pedir perdão genuíno por aquilo que você fez de errado. Agora, André Valadão fez isso? Foi essa a atitude do André Valadão? Não foi. André Valadão tentou se defender, mas não tentou pedir desculpa, certo? Nem perdão. Uma coisa é pedir perdão, outra coisa é se defender. André Valadão foi pro Instagram, tem o vídeo dele no Instagram aqui, não vou colocar todo, mas aparece ele pedindo desculpa em algum momento aqui sobre o que dizer. Ontem ainda, no primeiro dia das mensagens, é maravilhoso ver isso, né?
grandes mídias já noticiando uma fala minha onde eu uso o termo que está no livro de Gênesis, quando Deus, ele a partir do dilúvio, ele destrói toda a humanidade por causa da promiscuidade sexual, por causa da libertinagem, por causa daquilo que um cristão genuíno considera contrário à vontade de Deus. E o próprio Deus na Bíblia, que para nós cristãos é o fundamento que cremos, destrói a humanidade. E a palavra também deixa claro que nos últimos dias, os dias seriam como os dias de Noé. Mas qual a diferença? A diferença é que Deus não tem como resetar, Deus não vai matar, Deus não vai... Não é que Deus não tem como, ele tem um outro plano. Recomeçar a humanidade. Então, dentro disso, na minha mensagem, na minha pregação, eu deixo claro que cabe a nós puxar as cordas e nós resetarmos. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos, pelo amor de Deus, gente. Eu não digo em nós aniquilarmos pessoas, né? Isso deu para entender, mas deu margem aí para pessoas entenderem diferente. O que eu digo cabe a nós levar o homem, o ser humano, ao princípio daquela que é a vontade de Deus. Cabe a nós, cristãos genuínos, erguermos a nossa voz e deixarmos claro aquilo que é a vontade de Deus. Deixarmos claro para vivermos essa realidade. Então, é incrível. Amém. Para vivermos a realidade de Deus. Como pessoas podem pegar um contexto e tentar levantar uma imagem e uma narrativa, como esse pastor é homofóbico, esse pastor ele quer acabar com a liberdade que nós temos. Não. É que a fama já tem fama anterior, tem a questão dele ser bolsonarista, então assim, ele vai ser sempre perseguido pelo movimento. Eu estou na minha igreja pregando a palavra de Deus, dizendo que pela palavra de Deus, a vontade de Deus é a mesma. O Deus de Gênesis não mudou, ele é o mesmo Deus de agora. A diferença é que há uma aliança nos céus, que é exatamente o arco-íris, onde Deus, ele diz, isso é para lembrar o homem e lembrar a mim mesmo, que eu não vou fazer da forma que eu fiz. Existe agora uma graça, onde você pode nascer de novo. Existe uma maneira, quando eu digo puxar as cordas, cabe a nós hoje, levarmos a oportunidade da mudança, a oportunidade de viver o amor de Jesus. Não vivemos mais pelos nossos próprios desejos e vontades, vivemos para Deus, vivemos a vontade de Deus, vivemos a graça de Jesus. Se ele tivesse dito isso naquele trecho, seria perfeito, porque essa é a proposta. Todos nós pecamos, mas a graça veio para nos redimir, porque nenhum de nós tem poder para se santificar sozinho. E é sobre isso que eu falo na mensagem. Então, deixa aí só o filé mignon que ele falou, só o trechinho que ele fala bastante pra mídia, blá blá. Mas veja, olha o tom dele falando que foi pedir desculpa, você olha o tom do sermão. Não, ele fala só uma graça, existe uma graça. Cara, ele não fala de graça, ele não fala de amor, ele não fala de nada. O André Valadão, ele não consegue assumir que a fala dele foi extremamente desastrada, no mínimo. Para não dizer irresponsável, para não dizer idiota, é plenamente idiota que Eu não usaria o termo idiota, tá? Eu só acho que ele usou palavras não felizes. Eu acho que ele tava num sentimento que eu entendo até, o sentimento que o Valadão tem, né? Um pastor nacionalmente destacado internacionalmente, as mídias em cima dele, todo mundo olhando pra ele. Ele já chamou a atenção danada da grande mídia no sermão anterior. E aí no sermão seguinte, manda uma dessa achando que os descrentes não estão olhando. Se você quer falar só pros crentes que entendem o contexto bíblico, aí você fala sem transmissão ao vivo pro mundo inteiro, certo? Eu entendo que muitas vezes a gente quer dizer uma coisa e fala outra. Sabe internacionalmente, as mídias em cima dele, todo mundo olhando pra ele. Ele já chamou a atenção danada da grande mídia no sermão anterior. E aí no sermão seguinte, manda uma dessa achando que os descrentes não estão olhando. Se você quer falar só pros crentes que entendem o contexto bíblico, aí você fala sem transmissão ao vivo pro mundo inteiro, certo? Eu entendo que muitas vezes a gente quer dizer uma coisa e fala outra. Sabe um cancelamento super injusto? Eu lembro de um cancelamento super injusto. Talvez alguns colegas meus achem que eu tô passando pano pra gente ruim, mas foi o cancelamento do